Nós já vamos iniciando, vamos silenciando os pensamentos, acalmando a velocidade dos nossos pensamentos, acalmando os batimentos cardíacos. Vamos dedicando agora este tempo a Jesus, a criarmos juntos pensamentos bons. E assim nós vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus. Podemos fechar os olhos, pensando em Jesus, pensando no seu amor por nós. E nós vamos agradecendo a Jesus por tudo que temos e que somos. Agradecemos pela vida, por tudo que nos rodeia, pela natureza. Agradecemos, Senhor Jesus, pela vida. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos a todos nós, que a tua luz brilhe em nós, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, hoje nós vamos continuando os estudos que iniciamos na semana passada sobre as características do homem de bem. Mas como nós estamos cada dia mais próximos das comemorações do Natal, nós vamos refletir sobre essa data. Vamos nos questionando como que nós estamos nos sentindo em relação ao Natal, em relação a esta data, que coincidentemente também é tão próxima do final deste ano, né? Do final do ano, né? Então, acaba misturando um tanto as preocupações e até os questionamentos em relação ao uso que fizemos do ano que passou. Mas, neste momento, nós vamos lembrando que todos nós estamos aqui recebendo a oportunidade evolutiva e que o mais importante realmente dentro dessas comemorações de final de ano é o Natal. E no momento em que nós nos colocamos a nos questionar ou avaliar o uso que fizemos deste ano, eu acredito que também é o momento de nós nos apoiarmos nos conhecimentos espíritas ou nos conhecimentos especialmente que Jesus tenha nos deixado. Então vamos nos preparando e vamos pensando se nós estamos realmente cuidando do nosso espírito ou será que nós estamos nos deixando envolver pelas excessivas preocupações materiais? Precisamos nos questionar, basta um questionamento, basta uma autoavaliação para que possamos iniciar essa transformação em nós, porque nenhuma transformação grande pode ser verdadeira, né? As transformações de nosso íntimo, de nossas vibrações internas, de nossos objetivos de vida, essas transformações elas não ocorrem rapidamente. Não adianta a gente querer se iludir, não adianta a gente querer, né, transformar rapidamente, não adianta, a gente não consegue, não é assim a nossa natureza. Então, mesmo que os outros não falem sobre o verdadeiro motivo dessa festa de Natal, nós espíritas vamos lembrar. E nós vamos lembrar que o Natal, ele é o nascimento, para nós é o nascimento de Jesus, é a festa do nascimento de Jesus, a festa, a comemoração. E a sua vinda até nós e a comemoração de tudo que ele fez,
tudo o que Ele nos trouxe, fazendo com que o significado da nossa vida fosse outro, nos trazendo a boa nova. É por isso também que nós nos alegramos e nós desejamos compartilhar essa alegria com as pessoas que nós queremos bem, com as pessoas que nós amamos. E por isso que também existe essa cultura de presentear. É uma maneira da gente estender a nossa alegria àqueles que amamos, manifestando também os melhores sentimentos e desejos de felicidade. É isso que Jesus veio nos ensinar, a felicidade. E a felicidade nós só podemos sentir quando amamos. E eu acho que é importante, porque Jesus nos ensinou o respeito da caridade. Jesus foi pura caridade. E para nós, muitas vezes, essa palavra caridade fica talvez um pouco esquecida ou fica um pouco diferente do que realmente se trata a caridade. Quando nós pensamos que a caridade se trata de dar algo material, né? Mas essa caridade que Jesus veio nos trazer, ela nos aproxima muito mais do próximo mais próximo de nós. Ou seja, aquelas pessoas com quem nós moramos, as pessoas com quem nós nos relacionamos diariamente, colegas de trabalho e familiares. Então, esta caridade, ela deve existir em nós desde o momento que nós nos acordamos. É a caridade de servir. Servir com uma boa ação, servir com um sorriso, servir auxiliando. Mas, através da caridade, nós vamos encontrar a felicidade. Vamos também avaliando o que significa essa caridade no sentido do amor. Por quê? Porque quando nós desejamos sermos amados, nós não estamos em caridade, nós não estamos servindo. E esse desejo é um desejo que pode nos fazer afundar em sentimentos de carência, em sentimentos de vitimização. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é necessário entrarmos em vitimização, porque ninguém é vítima de ninguém, ninguém é vítima de nada. Existe a lei da ação e reação e Jesus, ele é puro amor. Ele apenas nos traz as consequências de nossos atos para o nosso bem, porque é a maneira de aprendermos. Então, no momento em que nós conseguirmos deixar de lado esta vontade de recebermos sempre e passarmos a nos doar, neste momento nós conseguiremos encontrar maior equilíbrio dentro de nós, principalmente porque estaremos com o auxílio mais próximo dos nossos benfeitores particulares e dos bons espíritos. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus em nossas vidas, a energia divina que existe em nós vibra. E com isso, nós atraímos bons espíritos para junto de nós, modificando toda a nossa energia, modificando nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, tomemos cuidado para quando algum pensamento de tristeza, porque nós sabemos nesses tempos de Natal, muitas pessoas planejam muitas coisas, muitas festas, e parece que todas as famílias são ricas e felizes. Mas muitas vezes nós estamos, e principalmente agora na pandemia, um pouco mais isolados, e muitos já não têm mais familiares para comemorar o Natal. Outros não possuem outras companhias. Então, alguns pensamentos e sentimentos podem fazer
alguns de nós deprimir. Então tomemos muito cuidado com isso. Vamos logo em busca daquilo que vai nos levar à nossa elevação moral e espiritual. Podemos nos deprimir, nos vitimizar, se nós nos compararmos àqueles das fotos bonitas, aqueles das propagandas perfeitas, né? Como também nós podemos nos sentir úteis e verdadeiramente felizes quando nós nos compararmos àqueles que possuem menos do que nós. É uma questão de escolha. Por isso que Jesus ensinou que nós devemos sempre fazer a caridade. Fazer a caridade é perdoar. Fazer a caridade é amar, é servir. Então, porque todos nós estamos envolvidos nestes tempos pelas vibrações luminosas de amor e de paz que o Natal anuncia. O mês de dezembro é um mês diferente. Muitos se comovem, muitos se tornam um pouco diferentes do que em outros meses. Então, vamos aproveitar este período para fazer uma ressignificação dos nossos objetivos. Vamos aproveitando que o Natal é tão próximo da virada do ano e vamos refletir, vamos aproveitar, já que também precisamos ficar em maior isolamento, precisamos respeitar as leis, as regras, elas existem para serem seguidas. Uma das características de todo espírita é respeitar as leis do homem. Nós devemos colaborar com o equilíbrio das energias. Então, através dos pensamentos. Então, por isso, nós podemos aproveitar estes tempos evitando, se possível, totalmente a rebeldia, a insatisfação e buscar apenas os motivos para sermos felizes, servindo. Nestes tempos de bênçãos que nós estamos, vamos abrir os nossos corações para o amor e para tudo o que Jesus nos ensinou? É uma escolha que nós podemos fazer, porque Jesus veio nos trazer a esperança, veio nos trazer a paz. Mas vamos pensando, o que significa lá no íntimo? O que significa Jesus ter vindo até nós? Porque Jesus, um espírito de incomensurável elevação moral e intelectual, Jesus, o guia e o modelo da humanidade inteira. Jesus, o governador espiritual deste planeta. Ele que nos exemplificou através do pouco tempo que esteve atuando como encarnado. Ele exemplificou o amor, a tolerância, a paciência, a caridade e o perdão. Será que nós nos lembramos disso todos os dias? Jesus veio nos trazer o caminho da felicidade. Por isso que ele exemplificou a tolerância, a paciência, a caridade, o perdão. E nós, para sermos felizes, precisamos desenvolver em nós, em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, essas características. Então, vamos refletindo o significado de Jesus neste Natal, o significado deste aniversário do nascimento de Jesus. É isso que nós precisamos lembrar. Eu sei que não se fala isso. As pessoas não ficam falando sobre isso.
Mas é isso. A gente fala onde, com quem tu vai comemorar o Natal. Parece que fica esquisito se a gente fosse dizer, onde, com quem tu vai comemorar o aniversário de Jesus, né? Mas é o aniversário de Jesus que a gente vai comemorar, na verdade, né? Então, o que significa dentro de nós esse nascimento de Jesus, esse nascimento de esperança, esse nascimento de paz? Como está isso dentro de nós? Porque faz tanto tempo e nós já reencarnamos várias vezes desde a vinda de Jesus até hoje. Então, nós estamos todos vivendo um período de muita importância. Esse período de pandemia é um período de muita importância. Então, vamos tentar abrir dentro de nós esse espaço sagrado para que Jesus possa nascer e ficar dentro de nós. Se ainda não estamos com este espaço sagrado preparado, bem nutrido dentro de nós, decidido dentro de nós, vamos nos decidir. Porque Jesus, ele prometeu o Consolador. O Espiritismo veio para nos confortar, veio para nos amparar, para nos explicar, para nos esclarecer. Então, nós podemos entender e compreender como devemos pensar e viver a nossa vida, porque a felicidade ela está à nossa disposição, mesmo que existe esta lei de provas e expiações, em que tudo aquilo que nós fizemos de mal, todos os sofrimentos que nós provocamos em outras pessoas, tudo isso acarreta para nós vivências, experiências, mas essas vivências e experiências, elas nos servem para que nós possamos aprender a não fazer aquilo de novo. E ao mesmo tempo, muitas vezes são dolorosas essas experiências, mas sofrendo as experiências sem a lamentação, nós estamos já limpando o nosso interior, limpando o nosso espírito. E através desta limpeza, desta resignação, nós estamos avançando no nosso progresso moral e espiritual. E por consequência, estaremos sentindo felicidade e não mais aquelas confusões ou depressões, cansaços mentais, espirituais, desânimos. Não mais. Jesus, ele nos fornece todas estas forças que nós não possuímos ainda em nós. Mas, no momento em que nós decidimos viver esta vida nova, nós recebemos as bênçãos. Então, a nós basta estudar e basta nos esforçar para acontecer essa renovação moral, entendendo, mas sobretudo vivendo os ensinos de Jesus, que vão nos conduzindo ao homem novo que nos fala o Mestre, né? Este homem do terceiro milênio, este homem do mundo de regeneração. E vamos lembrar também que todos nós somos convidados neste momento, nesses tempos, especialmente falando atualmente da pandemia, nós estamos todos sendo convidados para este mundo de regeneração, onde o egoísmo e o orgulho não existirão. Isso é fundamental para refletirmos. Podemos utilizar o conselho de Santo Agostinho. Todas as noites, numa reflexão em solidão, em silêncio, preferencialmente com os olhos fechados, para não haver distração externa, é importante que
nós nos questionemos sobre os nossos comportamentos durante o dia. Porque Jesus nos observa e nos aguarda com o seu imenso amor. Isso deve abrir dentro de nós a esperança, sabendo sempre que Jesus nos aguarda com seu imenso amor. E para nos prepararmos para este mundo de regeneração em que não haverá espaço para o egoísmo, para o orgulho, nós temos no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, há algumas considerações que vão nos conduzir ao melhor comportamento e para que nós possamos nos questionar todas as noites se nós não falhamos em alguns desses. Eu quero ainda lembrar, antes de citar as características do homem de bem, que ainda no capítulo 17, porém o item 4 é o seguinte, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em combater as suas más inclinações. Vamos entendendo aqui que ser espírita não é ser perfeito, mas é estar em busca constante e contínua desta autotransformação, do autoconhecimento e de atitudes renovadas no bem. Lembrando sempre, nós somos aprendizes, nenhum de nós, encarnados agora aqui na Terra, nenhum de nós é perfeito. Então nós precisamos nos questionar, sim, de como é que nós vivemos, se nós não perdemos uma oportunidade de fazer o bem, se nós fizemos todo o bem que podíamos, se nós agimos colocando os bens espirituais acima dos bens materiais, nós precisamos nos questionar. Mas quando nos questionarmos e percebermos o erro que cometemos, nós devemos aproveitar para desenvolver a humildade e não o orgulho. Porque o orgulho é aquele que vai nos fazer entrar em culpa ou vai nos fazer justificar a nossa ação com o erro de outro. Mas, desenvolvendo a humildade, como Jesus ensinou, nós vamos nos olhar com compaixão, com respeito, e vamos dizer a nós mesmos: sim, eu errei, mas eu vou me esforçar para fazer melhor. Amanhã mesmo vou pedir desculpas. Amanhã mesmo eu farei diferente. Porque eu quero servir. Quero desenvolver em mim as características do homem de bem. É assim. E não devemos nos culpar. Lembrando disso sempre. É bom lembrar disso sempre, né? Senão a gente acaba caindo nesse erro maior, que é da culpa, e aí a gente vai caindo e se sente incapaz de fazer algo melhor. Todos nós fomos criados para nos tornarmos um dia perfeitos. Então, nós temos que acreditar na lei divina e não acreditar em achismos que vão surgindo na nossa mente. A vontade de Deus é que vai ser feita e não a nossa. Então não tem por que entrarmos em qualquer culpa e muito menos querermos culpar alguém. Todos nós estamos aqui aprendendo. Então se o outro erra, paciência, tolerância, perdão. Se eu erro, terei então paciência, tolerância e perdão. Mas se eu não conseguir ter esses sentimentos, essas ideias diante dos erros dos outros, eu também não vou conseguir ter diante dos meus erros, não é assim? Então, para nos auxiliar nesta importante tarefa, nós então vamos agora vendo as características do homem de bem, a partir daquilo que nós estávamos vendo no encontro anterior. O homem de bem sabe, olha só, não é, eu acho interessante esse detalhe.
O homem de bem não é assim. O homem de bem acredita que. Não, o homem de bem sabe que. Vamos entender isso, é diferente. Saber ou acreditar em algo sem explicação, ou acreditar em algo supostamente demonstrado. Então, o homem de bem sabe que todas as dificuldades, dores e decepções da vida são provas ou expiações. E por isso, porque sabe que são consequências, as aceita sem lamentar. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas ou elogios. Nós vamos, são várias características, eu gostaria de trazer todas, lembrando que no próprio Evangelho está escrito ao final delas, que não estão aí todas elas, todas as características do homem de bem, mas aquele que já conseguisse se transformar respeitando essas características, já está no caminho certo. Então, eu quero dar essa sugestão, agora que eu vou citando uma a uma, registrando. Vai registrando e lembrando que todas as noites deve se abrir, se colocar em meditação, em reflexão, em oração. Não precisa se colocar numa posição diferente de física, não precisa colocar um tipo de música especial ou colocar alguma outra coisa. Lembrando que o Espiritismo nos traz a ausência de rituais. Não é necessário qualquer tipo de ritual, porque o pensamento é tudo. Então basta fechar os olhos e se colocar com o pensamento nesta vontade e peça a presença do seu anjo da guarda. Mais uma demonstração do amor de Deus para conosco é a presença do anjo da guarda. Todos nós temos um espírito benfeitor que vai nos amparar sempre. Então, todas as noites bastam 3 a 5 minutos. Quem goste de fazer um pouco mais tempo, se questionando, pensando, se preparando, né? Ou até elaborando o que vai fazer no outro dia para melhorar o que fez no dia anterior. Então, se questiona. Se a gente não lembra todas essas características do homem de bem no momento, mas elas estão registradas em nós. E o anjo da guarda, no momento que a gente chama o anjo da guarda e se coloca para fazer essa avaliação, o anjo da guarda vai nos lembrar, ele vai nos trazer a imagem ou a ideia em nosso pensamento daquele momento, daquela situação em que nós não agimos em acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, outra característica, o homem de bem retribui o mal com o bem. Como é grande essa pequena frase, não é? Olha só, retribui o mal com o bem. Algumas pessoas podem pensar que isso é ser uma pessoa boba, né? Retribui o mal com o bem. Pois é, mas é o que nós devemos fazer. Nós devemos também defender o fraco diante daquele que é mais forte. Essas pequenas ações é que vão nos trazer a grandeza de nosso espírito. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios e nos serviços que presta a alguém. Então, é essa questão de que quando nós desejamos ser servidos, nós entramos já num processo de sofrimento, de dor, de expectativa, de dúvidas, porque nunca sabemos o que o outro fará. Nós podemos saber o que nós faremos. Então, se nós estamos aqui encarnados,
para aprendermos a nos transformar. Como fomos criados todos simples e ignorantes, nós estamos aqui evoluindo por benção divina. Deus nos dá a encarnação, Deus nos deu Jesus como governador deste mundo, deste planeta, para nos mostrar, através do seu exemplo, o que nós devemos fazer. Então, se nós ganhamos a nossa encarnação para desenvolver em nós, através do livre-arbítrio, novas características, novas potencialidades, para sairmos da ignorância, para sairmos do sofrimento, então nós temos que raciocinar em cima disso. O que nós estamos fazendo durante o tempo que nos é dado, nas nossas atividades do dia a dia? O que nós escolhemos como trabalho, como atividades do dia a dia? O que nós escolhemos como diversões, filmes, passeios, pessoas, comentários? O que nós escolhemos para pensar? É nosso livre-arbítrio. E aqui é bom a gente lembrar disso aqui. Será que nós estamos vibrando adequadamente? Porque aqui diz assim: o homem de bem encontra satisfação nos benefícios e serviços que presta aos outros. Então vamos nos questionando. Lembrando que isso aqui é teoria que nós não necessitamos decorar, mas nós necessitamos deixar vibrar em nós e, eventualmente, na medida da velocidade que quisermos evoluir, nós temos que nos questionar e tentarmos sempre, com todo o esforço possível, colocar isso em prática. O homem de bem tem, em primeiro lugar, o impulso de pensar no bem dos outros, antes mesmo de pensar em seu próprio bem, em seu próprio interesse. É porque fazer o bem ao outro vai fazer bem àquele que fizer o bem ao outro. Então, por isso que ele primeiro pensa em fazer o bem para o outro do que naquilo que é de seu próprio interesse, porque ele vai se sentir bem fazendo isso. Ele é bom, é humano e benevolente para com todos. Não tem distinção de raças. Olha que interessante, não existe preconceitos de crenças nem de raças, e vê em todos os homens seus irmãos. Aqui nós podemos lembrar que não vê distinção de raça nem de crença. Não existe distinção de cor por aspecto físico, nem mesmo as questões de idade. Né? Algumas pessoas respeitam mais quem tem mais idade, não respeitam tanto os mais novos. Não tem nada disso. O homem de bem não tem nada disso, porque sabe que em todo corpo físico, de uma cor ou de outra cor, de uma idade ou de outra idade, é um espírito que está ali, milenar, reencarnando. E que se está agora numa cor, na outra vai vir de outra cor. Se está agora num corpo feminino, depois vai vir num corpo masculino. É o espírito que está evoluindo. Então não tem por que existir qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de desrespeito ou desconsideração. O homem de bem toma por guia na sua vida, em seus pensamentos, em suas decisões, a caridade. E tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras ofensivas ou agressivas, que fere os outros com seu orgulho, seu desprezo, que não recua à ideia de causar um sofrimento ou uma contrariedade, mesmo que ligeira, quando poderia evitar, este falta ao dever de amar o próximo e não merece a bondade do Senhor. Aqui está bem radical, né? Aqui está bem radical. Por isso que eu estava falando antes.
Quando nós vamos vendo essas características, eu acredito que a gente possa, se não cuidar, cair num processo de desmerecimento de si mesmo, ou até de se sentir distante demais, né, desse caminho, porque, puxa, como diz aqui, né, aquele que prejudica os outros com palavras ofensivas e agressivas, que fere com seu orgulho, que despreza alguém, aquele que não recua a ideia de causar algum sofrimento, aquele que faz alguma contrariedade, mesmo que ligeira, quer dizer, alguma contrariedade rápida a alguém, qualquer sofrimento, mesmo que pequeno, sabe que falta o dever de amar o próximo e não merece a bondade do Senhor. É forte esse aqui, mas nós temos que entender que aqui está escrito como é que nós devemos nos preparar, como é que nós devemos nos transformar. Um dia todos nós vamos conseguir tudo isso. E às vezes um de nós consegue uma dessas características e a outra não, o outro ao contrário de nós. E assim nós vamos nos complementando e vamos nos auxiliando. Porque nós que estamos aqui encarnados, estamos aqui neste mesmo planeta, neste lugar, nesta data, porque todos nós estamos semelhantes uns dos outros. Eu acho que atualmente nenhum de nós tem todas essas características do homem de bem. Eu acho que não, né? Mas quem sabe tenha. Porque aquele que tiver também todas essas características vai ter também a virtude de não manifestar, de não se engrandecer, de não se envaidecer, né? Então, não vai se mostrar tendo essas características, vai ser descoberto, né? Tem isso também que a gente pode pensar. As características, então, ainda continuam. O homem de bem não tem e não alimenta o ódio, não alimenta o rancor, e muito menos o desejo de qualquer tipo de vingança. O homem de bem perdoa e esquece as ofensas, lembrando sempre dos benefícios. Quais são esses benefícios? Em tudo existe o lado bom, né? Mas aquele que perdoa e esquece as ofensas lembra e sabe que será perdoado conforme houver perdoado os outros. É assim Jesus ensinou no Pai Nosso. Os nossos erros serão perdoados na medida em que perdoarmos os outros, os erros dos outros. E vamos lembrando disso. Deus, conhecendo os nossos erros desta encarnação e de outras encarnações, Deus permite que algumas situações nos venham como presentes. Por exemplo, alguém nos ofende, alguém nos maltrata, alguém nos calunia, para que possamos ter a oportunidade de perdoar, porque nós precisamos igualmente deste perdão. E Deus, Ele conhece cada um de nós. Cada um de nós. Todo homem de bem pratica a indulgência, estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O homem de bem, ele se esforça para dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que no dia anterior. Outro muito importante é que ele não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos. Ele aproveita as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza,
nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que os bens são apenas um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Eu sei que esta característica talvez esteja mais para o final da lista contida no Evangelho, como também está no Livro dos Espíritos. Eu acredito que está um pouco mais no final, porque é uma das coisas mais difíceis, né? As pessoas vivendo aqui nesse planeta com a materialidade toda envolvendo, e quando possui a riqueza, tem a tendência a usá-la apenas para si, com exageros. Então, acho que aqui fica um pouco mais difícil, né? Não abusar dos bens que lhes são concedidos, porque as pessoas esquecem que no final vão ter que prestar contas disso e que Deus lhe oferece o dinheiro a alguns como uma prova e que aqueles que mais possuem as condições financeiras, eles deveriam de se comportar como ministros da caridade. E isso é bastante difícil, mas certamente nós temos muitos que já estão fazendo isso com as suas riquezas. E isso é uma alegria muito grande, é maravilhoso. E assim como todas as outras características, como falamos antes, alguns possuem umas, outros outras, né? E assim nós vamos nos envolvendo neste ânimo, nesta esperança, vamos nos envolvendo nesses objetivos de vida. Então, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes. Assim como gostariam ou como querem que também sejam respeitados os seus direitos. São características que nós precisamos lutar, primeiramente para nos conscientizarmos da existência em nós destas imperfeições. E aí nós vamos trabalhando dia a dia, nos alegrando com a vida, nos alegrando com as oportunidades de conscientizar. Porque há tempos atrás nós nem nos conscientizávamos. Nós estávamos errando e nem sabíamos que teríamos consequências do que fazíamos, né? Hoje nós sabemos que tudo está sob os olhos de Deus. Todos nós estamos sendo observados por Deus. E nós chegamos assim ao final. Eu até acelerei um pouquinho agora no final, senão a gente não ia conseguir terminar essas características do homem de bem, mas conseguimos dar uma olhada geral. Quem quiser ainda, no Evangelho, capítulo 17, no Livro dos Espíritos também tem, né? Um pouco mais resumido. Mas eu gostaria de deixar essa luz, essa esperança em todos, lembrando que o mundo está evoluindo. Eu quero lembrar que a pandemia, ela está nos proporcionando um salto evolutivo. Então vamos colaborar com pensamentos positivos, com ânimo. Vamos colaborar com aqueles que se mostram adoecidos, com rebeldia, com insatisfação, com queixas. Vamos colaborar com a saúde deles, porque estão doentes diante de nós. Não vamos nos irritar com aqueles que estão adoecidos, porque eles precisam de amor, eles precisam de auxílio nosso. E se nós ficarmos sempre desejando somente o bem para nós,
talvez nós vamos assim perder a oportunidade de fazer um bem aos outros. Quero lembrar que todos nós possuímos um espírito que vem evoluindo há milênios. E todos nós cometemos muitos erros no passado. E esta vida agora, este momento em que estamos, é a oportunidade preciosa para fazermos o bem a quem? A quem estiver ao nosso alcance. Em primeiro lugar, àquele que está embaixo do mesmo teto que eu. Esse é o meu próximo mais próximo. Esta é a pessoa que eu me comprometi com Deus a conduzi-la no bem, a fazê-la feliz. Então, vamos nós todos nos preparando para esta celebração do nascimento de Jesus, aprendendo a fazer o bem, aprendendo a não desejar sermos servidos, mas aprendendo a servir mais, auxiliando mais. Que neste Natal sejamos luz, que neste Natal sejamos esperança e vamos aguardar este momento com mais amor. E vamos assim elevando a nossa vibração a Jesus, agradecendo imensamente pela vida e por cada instante. Senhor, que a tua luz e o teu amor se espalhe por todo este planeta, alcançando a cada criatura, encarnada e desencarnada, que todos possam receber neste momento um abraço amoroso, com muita luz, com muito amor. Que assim seja. Eu agradeço a presença de todos vocês, desejo uma boa semana e uma boa noite.